Mas há um segundo assunto que Deus tem que tratar conosco na escola do deserto. Na escola do deserto, você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Se você perceber o texto, ele tinha que beber da fonte, mas Deus tinha que mandar garçons voadores para levar comida para ele. Em outras palavras, ou Deus o sustentava, ou ele pereceria. O grande drama é que o verso 7 nos informa que ele está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente a fonte secou. E o que você faz? Eu quero dizer para você que quando a fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, e Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Quando a sua fonte seca, quando a sua provisão acaba, Deus não perdeu o controle. Isso está no currículo de Deus para tratar com você, porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Depender da provisão é simples, nós a temos, nós a administramos. E quando ela acaba? Quando ela acaba, não é porque Deus deixou de cuidar de você. Quando ela acaba, é porque Deus quer aprofundar o tratamento com você, para entender você que você depende de Deus, mais do que dos recursos de Deus. Se você me permitir, eu gostaria de contar uma experiência pessoal para ilustrar isso. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado na área de pregação. E a igreja que eu tenho a bênção de pastorear há 30 anos, naquela época, votou um valor que nós achamos que seria suficiente para o nosso sustento lá. Eu fui com a família, minha esposa, 2 filhos, e eu fui com a intenção de encontrar meia bolsa pelo menos. E o valor que nós havíamos acordado na época era $2.300. Obviamente eu tinha despesas a deduzir. Primeiro, porque todo pastor é dizimista, pelo menos pressupõe que seja. Aliás, nota de rodapé, eu não sei se vocês percebem, mas quando você fala que é dizimista hoje, parece que você está falando uma heresia. Quando você posta alguma matéria sobre dízimo, chove em cima de você de críticas, e chamam você de herege, de falso intérprete das Escrituras. Aliás, a única que Jesus chamou de Senhor, além de Deus, não foi César, nem o diabo, foi o dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas. Pois bem, se eu recebia $2.300, eu já deixava $230 na tesouraria da igreja, recebia $2.70. Nós temos uma menina que trabalha conosco há mais de 20 anos. Eu achei que não seria justo, nem honesto da minha parte, nem humano, desampará-la naquele período que eu estava ausente. Continuei pagando o salário dela. O certo é que desses $2.300 eu tinha líquido em torno de $1.200. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro, não tem transporte público, precisei comprar um carro velho. Segundo, não tinha escola pública para os meus filhos naquele ano, tive que pagar a escola de inglês, pagar o seminário, pagar aluguel, todas as despesas normais de uma casa. Quando eu botei na ponta do lápis, as despesas nunca tinham ficado inferiores, ou nunca ficaram inferiores a $3.000 por mês. Eu tinha uma receita de $1.200. Eu levei todas as nossas economias para lá. Com 5 meses, a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Já não tinha dinheiro para comprar comida para casa, já não tinha dinheiro para pagar a escola, nem para pagar o seminário. Eu tinha 2 opções. Chamei minha família e disse: nós temos 2 opções. Ou nós voltamos para casa, e não podemos continuar aqui, não temos dinheiro para continuar. Eu não quero ser mais pesado da igreja. Ou então nós vamos pedir a Deus um milagre.
Nós pregamos que Deus é o Deus da providência e nós vamos fazer uma prova com Deus. Aí chamei minha família, nos ajoelhamos e dissemos: Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Nós dependemos de Ti, mais do que dos recursos. Então o Senhor é poderoso para nos abrir uma porta aqui. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Eu recebi um convite para pregar num congresso na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu fui para lá sem dinheiro do lanche no bolso. Quando eu estava terminando aquele congresso, o pastor que dirigia a programação disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América. Todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí do congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou no final e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei o seminário, paguei aluguel, ainda sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro convite, para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estava pregando meu último sermão, quando veio um presbítero atrás de mim, botou um bilhete dentro da minha Bíblia, e disse assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens para pregar a convite, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas, de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava, para me dar uma oferta. Deus nunca nos deixou faltar nada. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta, e para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Quando Deus nos leva para o deserto, não é para nos destruir, é para tonificar as musculaturas da nossa alma, é para fortalecer a nossa fé. Mas confira comigo o verso 8, porque é uma outra transição radical. Deus chega para Elias e diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Meu filho, acabamos o estágio do deserto, aperte os cintos e fique firme, porque eu vou matricular agora você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo. Se você conferir capítulo 18, verso 10 desse livro, no período que ele ficou escondido em Querite, Acabe o procurava, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Ele estava escondido. Escondido de quem? De Acabe e Jezabel. Para ele sair desse esconderijo e ir para Sarepta, fora de Israel, 150 quilômetros ao norte, ele corria o risco de ser morto pela polícia de Acabe. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. E parece que Deus tem senso de humor, porque o que Deus está falando para ele não faz sentido. Se Deus dissesse para Elias assim: meu filho, chega de ficar escondido, faça alguma coisa agora, trabalhe e realize alguma coisa útil, vá lá sustentar uma mulher viúva. Ele poderia dizer: Deus, pelo menos eu tenho um ministério, eu vou cuidar de uma mulher viúva. Mas Deus diz o contrário para ele: vai, porque lá uma mulher viúva vai te dar comida. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Como é que você entende isso? É como se Deus dissesse para você: pode ir, meu filho, vai ter sustento. Você chega lá, não tem sustento nada. Pode ir, meu filho, a porta está aberta. Você chega lá, a porta está fechada. É que Deus ainda está trabalhando em você
para depois trabalhar através de você. Porque a base do ministério de um pastor é a sua própria vida. Ô amado, obrigado pelo seu carinho. Eu vou te dar o copo de volta. Eu acho isso magnífico, irmãos. Deus às vezes humilha o líder, que você tem que depender de uma viúva, que só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para fazer a última refeição da vida e morrer. Sabe o que Deus está fazendo? Esvaziando a bola desse homem, tirando qualquer sinal de orgulho e de soberba. Depender da viúva significa: eu dependo do milagre de Deus a cada dia. O que eu acho maravilhoso é que aquela mulher conheceu a Deus na cozinha. Na minha cabeça, Deus não multiplicou para ela um tonel de azeite nem um saco de trigo. Eu acho que o milagre foi diário. Eu acho que toda vez que aquela mulher ia para a cozinha fazer a refeição, ele olhava o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Na semana seguinte, depois da refeição, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha. Na outra semana, mesmo nível de farinha. Em outras palavras, Deus é o Deus que ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Às vezes a gente só enxerga o milagre de Deus, irmãos, nas coisas chamadas extraordinárias. Por exemplo, você está fazendo uma viagem com a sua família, sofre um acidente, o carro fica todo retorcido, todo mundo sai ileso, um milagre, é verdade? Mas às vezes você não vê como milagre de Deus o fato de você sair de casa todo dia, voltar do trabalho para casa todo dia, seu filho sair de casa todo dia para a escola, voltar da escola todo dia, o ano inteiro, e não acontecer nenhum acidente. Também é um milagre. Talvez você veja como milagre o fato que você sofreu uma doença grave, a medicina disse não tem cura, e Deus milagrosamente pôs a sua mão sobre você e restaurou você das covas da morte. Mas você não vê como milagre, você está aí hoje exposto a vírus e bactérias que você não vê, que são mortíferos, e você passa o ano inteiro sem nunca ir para o hospital. Também isso é um milagre. Blaise Pascal, vocês todos já ouviram falar dele, um grande pensador, filósofo e matemático francês. Um dia chegou para o pai dele e disse: papai, aconteceu um milagre na minha vida hoje. Falei: filho, o que aconteceu? E ele disse: papai, eu estava andando a cavalo, e meu cavalo galopava, de repente, papai, o cavalo tropeçou, caiu, rolou pelo chão, e eu e o cavalo rolamos pelo chão, nem o cavalo, nem eu nos machucamos, papai, foi um milagre. O pai disse: é verdade, foi um milagre. Mas filho, aconteceu um milagre maior comigo. Eu falei: é mesmo? Não estou sabendo. O pai disse: filho, eu também estava andando a cavalo hoje, meu cavalo galopava, e não tropeçou e nem caiu nenhuma vez, meu filho. O fato de você e eu estarmos hoje nessa Assembleia Geral é um milagre de Deus. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. É muito comum a gente escutar por aí afora no Brasil que se você for um crente fiel mesmo, se você for um dizimista fiel, você nunca vai ter problema, você não vai ficar doente. Há poucos dias eu escutei um cidadão dizendo na televisão o seguinte: se você der uma oferta de R$900, de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000, eu profetizo que nunca mais você vai ter problema financeiro na sua vida. E tem muita gente que crê nisso. E eu quero dizer para você que crente enfrenta problema financeiro, crente fica doente, crente bate carro,
Crente sofre bala perdida na rua. Crente enterra os seus mortos e chora a dor do luto. Jesus nunca prometeu para nós que, se nós formos crentes mesmo, nós nunca estaremos expostos às lutas, às dores, às aflições deste mundo. O que Ele prometeu para nós é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O filho único dessa viúva adoece e morre. Agora nota uma coisa, ela bota a culpa da morte do filho em Elias. E aqui para mim tem um aspecto para nós pastores muito importante, porque existe uma coisa que a psicologia chama de projeção ou transferência, que vem lá do Éden. Todo ser humano tem mania de querer encontrar algum culpado para justificar ou transferir suas dores, suas mágoas, suas tristezas, suas frustrações, suas tragédias. E o pastor é o principal alvo. O casal se separa na igreja, quem é culpado? Pastor. Não deu assistência que tinha que ter dado. Pastor não está nem acompanhando, sabendo direito o que dá lá por trás dos bastidores, ele é o culpado. Adolescente sai da igreja revoltado, mexendo com drogas, quem é culpado? O pastor. O pastor não foi lá, deu assistência devida. O que eu acho curioso é que o menino morre, Elias não tem nada a ver com a morte do menino e é culpado do menino ter morrido. Agora a atitude de Elias me ensina. Sabe por quê? Elias não se defendeu. Porque você e eu somos extremamente fortes na nossa própria defesa. Às vezes ele engrossa a voz e diz assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias não se defende. Eu não estou dizendo que tem hora que você não tem que se defender, não. Mas Elias entendeu um princípio aqui: tripudiar sobre quem já está machucado não faz sentido. Esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fomega não faz sentido. A única palavra que Elias diz para essa mãe aflita, essa mulher enlutada, é esta palavra: me dê seu filho morto aqui. Ele pegou o menino nos braços, levou para o quarto, e lá ele abriu o bico. Lá ele falou muito. Lá ele falou com Deus, nos ensinando uma lição: se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. O que me espanta é que Elias tem coragem de fazer um pedido inédito para Deus. Não há registro de ressurreição até então. E eu fico imaginando se você e eu hoje formos fazer um pedido para Deus, que nunca aconteceu esse fato na história antes. Talvez nos chamariam de hereges, de heterodoxos, de inconsequentes, de perturbados mental. Talvez nos internariam em um manicômio. Elias ora para Deus ressuscitar o menino, e Deus ressuscita o menino. Deus faz o imponderável, Deus faz o novo, Deus faz o inédito, Deus faz o extraordinário. Ele não abdicou de ser Deus. Agora nota uma coisa: ele não ordena, ele pede. Tem muita gente hoje dando ordem para Deus. Deus eu decreto, Deus eu ordeno, Deus eu proíbo, Deus eu exijo, e ai de Deus se não atender. São os grandes soberanos do universo, e Deus está sentado aos seus pés. Que tristeza. Elias pede, e Deus ouve, e Deus atende, e Deus age, porque quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Deus nunca abriu mão de ser Deus. Deus não perdeu o seu poder. Ele não é um Deus fraco, aposentado. Ele está no alto e sublime trono, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazer.